Pense em algo por um instante. E se estivéssemos vivendo não apenas os últimos capítulos da história da Igreja na Terra, mas também os últimos momentos da história da humanidade como conhecemos? E se a figura do próximo Papa, Leão XIV, não fosse apenas mais um sucessor de Pedro, mas o último de todos? Aquele que encerrará o ciclo milenar da sucessão apostólica e que, de alguma forma, marcará a transição para o fim dos tempos? Soa forte? Pois saiba, há profecias, visões e sinais que apontam para algo profundamente inquietante. Se você é cristão e acredita que nada acontece por acaso, então este vídeo do canal Divinos Recados é para você. Porque o que vamos revelar aqui pode mudar a maneira como você enxerga a história da Igreja, o papel dos papas e, sobretudo, os dias que estamos vivendo. Você sabia que existe uma profecia medieval que lista todos os papas da história da Igreja até o seu suposto fim? E que, segundo essa profecia, estaríamos prestes a ver a ascensão do último deles? Estamos falando da famosa profecia de São Malaquias. Malaquias, arcebispo de Armagh, no século XII, teria tido uma visão em que viu todos os papas futuros. Ele não revelou seus nomes, mas descreveu-os com lemas latinos enigmáticos como Pastor Angelicus ou De Medietate Lunae. E o mais assustador, a lista termina com um único lema final, que se refere a um Papa que enfrentará grandes tribulações em Roma até o fim da Igreja. De acordo com muitos intérpretes, o Papa Francisco corresponderia ao penúltimo da lista. O próximo, aquele que será chamado Leão XIV, seria o último. A questão é, por que tantos estudiosos e fiéis acreditam que ele encerrará a sucessão papal? Aqui entramos em um território sagrado e perigoso, o das revelações apocalípticas. Mas antes de irmos mais fundo, preciso te perguntar algo. Você já percebeu como o mundo está sendo preparado para algo muito maior? Algo que parece maior do que governos, maior do que crises econômicas, maior até do que pandemias? A Bíblia nos fala de um tempo de intensa apostasia. Em segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, está escrito: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Vivemos uma época onde a fé é ridicularizada, onde a verdade é diluída em meio a relativismos e onde até mesmo líderes espirituais parecem mais preocupados com políticas do que com almas. Nesse contexto, a figura do último Papa assume um papel quase profético. Ele seria a testemunha final, aquele que pastoreia o rebanho em meio à escuridão. E é curioso o título que se atribui a ele na profecia de São Malaquias, Petrus Romanus, ou seja, Pedro, o Romano. Mas espere, como pode um Papa chamado Leão XIV ser identificado como Pedro, o Romano? A resposta é simbólica. A profecia indica que esse último pontífice carregará em si a missão e o espírito do apóstolo Pedro, o primeiro Papa, em um tempo onde tudo parecerá ruir. Um retorno às origens, a fé pura, a rocha sobre a qual Cristo edificou a sua igreja. Você consegue perceber a força desse símbolo? Começamos com Pedro e terminaremos com Pedro. Será isso uma coincidência? Ou um ciclo que se fecha de maneira divina? Agora imagine comigo, Roma sitiada, a fé sendo perseguida, os fiéis se escondendo para orar, o Papa em oração solitária, rezando por uma igreja que sangra. Não parece um roteiro de ficção, mas um retrato possível do futuro próximo. E há registros místicos que apontam exatamente nessa direção. A beata Ana Catarina Emmerich, em suas visões proféticas, viu um Papa exilado, fugindo de Roma em meio ao caos e à destruição. Ela viu igrejas em ruínas, padres perseguidos e um pequeno grupo de fiéis mantendo viva a chama da verdadeira fé.
Agora pergunto, por que essas visões, essas profecias e esses símbolos parecem convergir justamente agora, quando acabamos de ter a eleição de um novo Papa? É nesse momento que precisamos voltar nossos olhos para as Escrituras. Em Mateus capítulo 24, versículo 9, Jesus disse: Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essas palavras não são apenas para os primeiros cristãos. Elas ecoam para todos os tempos. E talvez, só talvez, para este tempo, mais do que nunca. Mas antes de avançarmos para a parte mais surpreendente, preciso te fazer um convite. Se este conteúdo está tocando você, se essas reflexões estão abrindo seus olhos para algo maior, comente aqui embaixo. Estou vigilante. Queremos saber quem está atento, quem está desperto, quem está com os olhos espirituais abertos. No próximo trecho deste vídeo, nós vamos revelar uma conexão impressionante entre as profecias de São Malaquias, os escritos do Apocalipse e uma antiga carta escondida no Vaticano que poucos conhecem. E atenção, a última revelação será a mais poderosa de todas. Ela pode transformar completamente a sua visão sobre o fim dos tempos e o papel da Igreja nos dias finais. Estamos apenas começando. Imagine agora um documento esquecido, escondido nos arquivos secretos do Vaticano, um manuscrito antigo citado apenas por poucos estudiosos, que descreve um tempo onde um Papa, o último de todos, enfrentaria o maior desafio espiritual da história da Igreja. Esse documento existe. Ele é conhecido entre alguns teólogos como a Carta do Monge do Monte, um escrito anônimo, possivelmente do século XV, que descreve uma visão em que Roma arde em chamas e um pontífice vestido de branco caminha sozinho entre os escombros, carregando apenas uma cruz de madeira. A descrição é assustadoramente semelhante à visão que o Papa João Paulo II revelou quando interpretou o terceiro segredo de Fátima. Aliás, vamos falar sobre Fátima, porque não podemos ignorar o quanto essa aparição mariana se conecta com o que estamos tratando aqui no Divinos Recados. Em Fátima, a Virgem Maria teria advertido: o Santo Padre terá muito que sofrer. E mais, os relatos afirmam que o terceiro segredo dizia respeito à perseguição da Igreja, à queda de Roma e a um tempo onde a fé pareceria desaparecer da terra. Será essa a realidade do futuro do Papa Leão XIV? Será ele aquele que verá a concretização final das advertências de Fátima? Agora preste atenção. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, lemos: Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Esse trecho se refere à besta que se levanta no fim dos tempos. E muitos intérpretes creem que esse momento coincide com uma era de confusão espiritual global, onde as estruturas da verdadeira fé serão abaladas e apenas os firmes permanecerão de pé. O que isso tem a ver com o próximo Papa? Tudo. Porque se estivermos de fato nos aproximando do tempo da besta, do anticristo, então o líder espiritual da Igreja verdadeira será um dos primeiros alvos. E aqui está o ponto. O Papa Leão XIV poderá ser o último a sustentar a doutrina, a verdade e a tradição diante de uma avalanche de heresias, perseguições e manipulações. E agora vou te contar algo ainda mais perturbador. Na cripta de uma antiga catedral italiana, foi encontrado um afresco escondido sob outra pintura. Após restauradores removerem as camadas superiores, revelaram a imagem de um Papa com o rosto escondido pela sombra e aos seus pés uma cidade em chamas. O título da obra: Finis Ecclesiae, o fim da Igreja. Esse afresco, segundo os especialistas, foi pintado antes mesmo da Reforma Protestante. Como o autor poderia saber de algo assim? Seria isso apenas alegoria? Ou mais um aviso, perdido no tempo? Mas veja,
Mesmo diante de todos esses sinais, Malaquias, Fátima, Apocalipse, visões místicas e arte sacra esquecida, a maior resposta não está nos documentos, mas no próprio coração da igreja, as palavras de Cristo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, ele diz a Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, mesmo que Leão XIV venha a ser o último Papa, mesmo que a igreja institucional passe por purificação dolorosa, mesmo que o mundo se volte contra os cristãos, a promessa permanece. A vitória é certa. O que precisamos, meus irmãos, não é de medo, mas de vigilância. Como Jesus disse em Marcos capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Agora é a hora de abrir os olhos. É a hora de preparar o coração. É a hora de alinhar a vida com os céus. E quanto ao nome Leão XIV, curiosamente o nome Leão sempre foi associado a tempos de crise e coragem. O último Papa que o carregou, Leão XIII, escreveu profeticamente sobre o fim dos tempos e teve uma visão assustadora, onde Satanás pedia 100 anos para destruir a igreja. Esse ciclo já estaria se encerrando. O próximo leão viria para enfrentá-lo. Essa talvez seja a última revelação que você precisava ouvir hoje. Leão XIV pode não apenas ser o último Papa, pode ser o pastor escolhido para confrontar o próprio lobo. Se esse conteúdo tocou você de alguma forma, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa despertar. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal Divinos Recados, faça isso agora, porque aqui nós estudamos a fundo, com seriedade e temor, os sinais dos tempos, as profecias bíblicas e os mistérios da fé cristã. E antes de sair, eu te faço um convite. Assista agora o vídeo que está aparecendo aqui na tela, onde revelamos os detalhes impressionantes da visão da beata Ana Catarina Emmerich sobre a paixão de Cristo. Uma experiência tão profunda que pode transformar sua fé para sempre. Que o Espírito Santo te conduza à verdade e que você permaneça firme até o fim.